Ela aprendeu a ficar em silêncio, antes mesmo de aprender a dizer o próprio nome. Naquele pátio de pedras frias, o som do chicote cortou o ar, como uma sentença antiga demais para ser questionada. Liora manteve os olhos baixos, os joelhos afundados na poeira úmida, enquanto o feitor respirava pesado à sua frente. Ao redor, criados fingiam trabalhar, mas todos escutavam. Todos viam, menos ele. Ou talvez visse demais. Foi ela, disse uma voz áspera. A serva saiu do posto. Liora ergueu o rosto por instinto. Eu salvei a criança, murmurou. O menino caiu no lago. Silêncio. O chicote estalou outra vez, não em sua pele, mas perto o suficiente para fazê-la tremer. Encostado à sombra de uma coluna, um homem observava. Usava roupas simples, gastas demais para um nobre, limpas demais para um criado. O capuz baixo escondia parte do rosto, mas não o aperto em sua mandíbula. Aquele homem sabia exatamente quem era o menino que quase morrera afogado. Sabia porque era seu filho. Castigo exemplar, decretou o feitor, para que aprendam. O homem deu um passo à frente, depois recuou. Seus dedos se fecharam. Por um segundo pensou em falar, em revelar o anel escondido no bolso, o selo que mudaria tudo, mas não falou. O primeiro golpe acertou as costas de Liora, arrancando-lhe um gemido seco. Ela não chorou, não porque não doía, mas porque aprendera cedo que lágrimas alimentavam a crueldade. Por quê? Sussurrou uma criada ao lado do homem disfarçado. Dizem que ela salvou o menino. Ele não respondeu. O segundo golpe veio, depois o terceiro. Cada um ecoava dentro dele como uma acusação. Se eu falar, tudo muda, pensou. Se eu falar, o castigo para. Mas e depois? O ducado inteiro acreditava que justiça se fazia com exemplos. Ele mesmo assinara decretos assim. Basta, murmurou para si, quase inaudível, mas não foi suficiente. Quando tudo terminou, Liora caiu de lado, respirando com dificuldade. O feitor se afastou satisfeito. O pátio voltou ao falso normal. O homem ficou parado, sentindo algo que nunca sentira em batalhas ou conselhos. Vergonha. Ele se virou antes que alguém notasse seus olhos marejados. Aquela serva havia salvado seu filho, e ele, o duque de Valdoran, tinha permitido que ela fosse punida. Essa não é apenas uma história sobre poder e silêncio. É sobre escolhas que custam caro demais, segredos que apodrecem por dentro e o preço real da omissão. Antes de seguirmos, se essa história já tocou você de alguma forma, curta e se inscreva para não perder outros contos humanos como este. O ducado de Valdoran despertava todos os dias com o som dos sinos da torre central. Mas naquela manhã, para Liora, o mundo parecia silencioso demais. Cada respiração era um esforço. Cada movimento, uma lembrança ardida do castigo da véspera. Ela acordou antes do sol, como sempre, não porque alguém a chamasse, mas porque o corpo aprendera a não descansar por completo. Você não devia se levantar, sussurrou Mara, a criada mais velha, ajoelhando-se ao lado do catre. Suas costas. Se eu não levantar, eles vêm, respondeu Liora, a voz baixa, quase neutra, e aí será pior. Mara apertou os lábios, vencida por uma realidade que conhecia bem demais. Ajudou-a a vestir o vestido simples, de tecido áspero, que grudava na pele ferida. Cada toque era um pedido silencioso de desculpa por não poder fazer mais. No pátio, o castelo seguia seu ritmo cruelmente organizado. Guardas trocavam turnos, criados corriam com baldes, e nobres menores cruzavam corredores sem olhar para quem limpava o chão sob seus pés. Liora caminhava devagar, mas não parava. Em Valdoran, parar era um erro. É ela, cochichou alguém. A que apanhou ontem. Dizem que por causa do filho do duque... Shhh, ela fingiu não ouvir. Aprendera cedo que palavras alheias eram como pedras. Se você se abaixasse para cada uma, nunca chegaria a lugar algum. Enquanto isso, em uma ala distante, o homem que observara tudo na véspera removia o capuz diante de um espelho alto. Alaric de Valdoran, duque por herança e peso, encarava o próprio reflexo como se ele fosse um estranho. Os olhos fundos denunciavam uma noite sem sono. "O menino está bem?" perguntou ao médico da corte que acabara de entrar. "Assustado, mas fora de perigo, excelência."
Se não fosse aquela serva, Alaric ergueu a mão. Eu sei. O médico hesitou. Com todo respeito, o castigo foi severo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. Alaric dispensou o homem com um gesto curto. Assim que ficou sozinho, apoiou as mãos na mesa. A imagem do chicote descendo, o corpo de Liora se encolhendo, repetia-se como um tormento. Ele fora criado para acreditar que justiça precisava ser dura para ser respeitada, que piedade enfraquecia a ordem. Mas nada, absolutamente nada, o preparara para a sensação de assistir alguém sofrer por ter feito o certo. Eu falhei, murmurou para si mesmo. No fim da manhã, Liora foi chamada às cozinhas centrais. O cheiro de pão quente misturava-se ao de suor e tensão. A cozinheira-chefe, uma mulher robusta chamada Elsen, observou-a com olhos críticos, mas havia algo diferente ali. Algo parecido com cuidado. Sente-se, ordenou. Não posso, respondeu Liora automática. Pode. E vai. Elsen empurrou um banco com o pé. Se alguém perguntar, eu mandei. Liora obedeceu. Quando o banco tocou suas costas, ela quase gritou, mas conteve o som entre os dentes. Você salvou o menino, disse Elsen enquanto cortava legumes. Não devia ter sido punida. Em Valdoran, fazer o certo nem sempre é o suficiente, respondeu Liora, com um meio sorriso cansado. Elsen suspirou. Um dia isso muda, sempre muda. Mesmo que leve tempo. Liora não respondeu. Esperança era um luxo que ela não se permitia. No início da tarde, Alaric caminhava pelos corredores internos, agora sem disfarce, seguido por 2 conselheiros. Cada passo ecoava como uma decisão adiada. O povo comenta, disse um deles. A serva punida, alguns acham injusto. Injustiça não derruba ducados, respondeu o outro. Questionamentos, sim. Alaric parou abruptamente. E quando a injustiça é real? Os 2 se entreolharam, desconfortáveis. Excelência, começou um deles, o senhor não costuma... Eu sei o que costumo, interrompeu Alaric, mas talvez eu esteja cansado disso. Mais tarde, ao entardecer, Liora foi enviada ao jardim interno para recolher folhas secas. O lugar era silencioso, quase bonito demais para quem raramente podia apreciá-lo. Ela se abaixou com dificuldade, sentindo o corpo reclamar. Você, disse uma voz masculina atrás dela. Liora congelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar, não pelo tom, mas pelo peso que carregava. Ela se virou devagar e encontrou o duque a poucos passos de distância. Sem coroa, sem armadura, apenas um homem. Excelência, murmurou tentando se ajoelhar. Não, disse ele rapidamente. Não faça isso. O pedido a confundiu mais do que qualquer ordem. Houve um silêncio desconfortável. O duque parecia procurar palavras que nunca precisara usar antes. Meu filho... começou. Ele está vivo por sua causa. Liora manteve o olhar baixo. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria. Nem todos fariam, respondeu ele, com amargura. Ele respirou fundo. O que aconteceu ontem não deveria ter acontecido. Liora ergueu os olhos, surpresa. Não havia raiva ali, nem arrogância. Apenas algo que ela não sabia nomear. Mas aconteceu, disse ela simples. Alaric assentiu lentamente. Sim, e eu carrego isso comigo. Ele deu um passo atrás. Vá, descanse quando puder. Quando ele se afastou, Liora permaneceu imóvel por alguns segundos. O coração batia forte, não de medo, mas de algo perigoso. A sensação de ter sido vista. E em Valdoran, ser vista podia ser tanto uma salvação quanto uma sentença. Naquela noite, Valdoran parecia respirar mais devagar. As tochas nos corredores lançavam sombras longas e cada passo ecoava, como se o castelo observasse seus próprios segredos. Liora estava no alojamento das servas, deitada de lado, incapaz de dormir. As costas queimavam, mas o que realmente a mantinha acordada era o encontro no jardim. Ele me viu. A frase voltava como um sussurro insistente, não como serva, como pessoa. Você está acordada? Perguntou Mara em voz baixa, do catre ao lado. Estou, respondeu Liora. Sempre estou. Mara se aproximou devagar. Ouvi dizer que o Duque falou com você hoje. Liora fechou os olhos por um instante. Falou. E nada mudou.
disse ela, com uma calma que não sentia. Ou talvez tudo tenha mudado, ainda não sei. Mara suspirou. Valdoran não gosta de mudanças. Do outro lado do castelo, Alaric também não dormia. Sentado em seu gabinete, encarava mapas e documentos sem realmente vê-los. Seu pensamento estava no lago, no corpo pequeno sendo puxado da água, na serva ajoelhada no pátio. O senhor pediu para me ver? Disse uma voz. Era Cedric, capitão da guarda, um homem de poucas palavras e lealdade antiga. Quero saber como a história está se espalhando, disse Alaric. Cedric cruzou os braços. Entre os criados, já se espalhou. Entre o povo da cidade, começa a circular. Há quem diga que a serva foi punida injustamente. E o que dizem de mim? Cedric hesitou. Alguns dizem que o senhor não sabia. Outros que sabia e se calou. A palavra se calou pesou mais que qualquer acusação direta. Obrigado, disse Alaric. Pode ir. Quando ficou sozinho, levantou-se e caminhou até a janela. A cidade de Valdoran se estendia abaixo, viva, frágil, dependente de decisões tomadas ali dentro. Pela primeira vez, ele se perguntou quantas injustiças haviam sido cometidas em seu nome, sem que jamais tivesse parado para olhar. Na manhã seguinte, Liora foi enviada à ala leste, onde raramente trabalhava. O corredor era menos movimentado, quase esquecido. Enquanto limpava o chão, ouviu passos se aproximando. Você é a que salvou o menino, não é? Perguntou um jovem aprendiz de escriba, com curiosidade mal disfarçada. Sou apenas uma serva, respondeu ela sem parar o movimento do pano. Mas salvou o herdeiro. Liora ergueu o olhar firme. E fui punida por isso. Então não vejo motivo para falar mais. O rapaz corou. Desculpe, eu só... Achei que devia saber que nem todos acharam justo. Ela assentiu em silêncio. Aquelas palavras, simples, acenderam algo pequeno, perigoso. A sensação de não estar completamente sozinha. Na cozinha, mais tarde, Elsen comentava em voz baixa com outras mulheres. O castigo foi visto demais, disse uma. Quando o povo começa a ver, começa a pensar. Pensar leva a falar, respondeu Elsen. E falar leva a problemas, ou a mudanças. Liora ouviu tudo sem interromper. Enquanto mexia a panela, pensou em quantas histórias iguais à sua nunca haviam sido vistas. Quantas servas não tiveram um duque observando da sombra? Hey, disse Elsen de repente olhando em volta. Você que está ouvindo essa história agora, de onde nos assiste? Às vezes é bonito saber que essas dores ecoam longe de Valdoran também. Liora sorriu de leve, sem entender por que aquela pergunta lhe pareceu tão estranhamente reconfortante. À tarde, Alaric reuniu o Conselho Menor, homens acostumados a números, impostos e ordens claras. Não há dúvidas. Precisamos falar sobre disciplina no castelo, começou ele. Houve um incidente, disse um conselheiro. Já foi resolvido. Foi executado, corrigiu Alaric. Não resolvido. O silêncio caiu como uma lâmina. Se começarmos a questionar punições, disse outro, abrimos precedentes perigosos. Precedentes de justiça? Retrucou Alaric. De fraqueza, veio a resposta. Alaric sentiu o sangue ferver. Fraqueza é permitir que alguém sofra por fazer o certo. Isso corrói a confiança, e um ducado sem confiança apodrece. Os conselheiros trocaram olhares tensos. Aquela não era a voz que conheciam. No fim do dia, Liora foi chamada novamente. Desta vez não ao jardim, mas a uma sala pequena, próxima às dependências administrativas. O coração disparou. Alaric estava lá, em pé, sozinho. Não se assuste, disse ele. Não é uma punição. Ela permaneceu de pé, respeitosa, mas alerta. Eu preciso que você me diga a verdade, continuou ele. Se tivesse que escolher de novo, faria o mesmo? Liora não hesitou. Sim, mesmo sabendo o que aconteceria. Sim, repetiu, porque a vida do menino valia mais que a minha dor. Alaric fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia decisão ali. Então eu também preciso escolher, disse ele baixo, e aceitar as consequências. Liora não sabia o que aquilo significava, mas ao sair da sala sentiu algo diferente no ar, como se Valdoran estivesse finalmente prestes a acordar. Os dias seguintes trouxeram uma inquietação difícil de nomear. Não era revolta aberta, nem esperança clara. Era algo no meio.
Um murmúrio constante que percorria corredores, cozinhas, estábulos e até as ruas mais estreitas da cidade baixa de Valdoran. Liora sentia isso no jeito como as pessoas a olhavam agora. Não mais apenas com pena, mas com atenção. Eles estão falando de você, disse Mara certa manhã, enquanto dobravam lençóis na lavanderia. Não só aqui dentro, lá fora também. Falar não muda nada, respondeu Liora automática, mas suas mãos tremiam levemente. Muda sim, insistiu Mara. Primeiro falam, depois escolhem lados. Liora não respondeu. Escolher lados era perigoso. Sempre fora. Naquele mesmo dia, Alaric cavalgava pela cidade sem escolta formal, algo que não fazia havia anos. Usava roupas discretas, mas não se escondia. Queria ver, ouvir, sentir o peso real do ducado que governava mais por papéis do que por passos. Na praça do mercado, parou para observar uma discussão entre dois homens. Se fosse o filho de um de nós, teria sido chicoteada? Perguntava um. Claro que não, respondeu o outro. Mas não é sobre isso. É sobre ordem. Ordem sem justiça é só medo, rebateu o primeiro. Alaric seguiu adiante com o coração apertado. A frase ecoou mais forte do que qualquer discurso de conselho. No castelo, Liora foi designada a ajudar na enfermaria, uma tarefa incomum para alguém em seu estado. A curandeira, Dona Selmy, a examinou com cuidado. As feridas vão fechar, disse. Mas o corpo lembra. Tá, sempre lembra, respondeu Liora. Enquanto Selmy aplicava ervas e ungüentos, comentou em voz baixa. Já tratei muita gente punida injustamente. A diferença desta vez é que alguém importante viu. Ver não é o mesmo que agir, disse Liora, sem amargura. Apenas verdade. Selmy assentiu. Mas às vezes é o começo. No final da tarde, Alaric reuniu Cedric novamente. Quero uma lista, disse o duque, de punições aplicadas nos últimos 5 anos, especialmente as públicas. Cedric arregalou os olhos. Isso vai causar alvoroço. Já está causando, respondeu Alaric. A diferença é se fingimos que não ouvimos. Cedric hesitou, depois assentiu. Como desejar, excelência. Naquela noite uma tempestade caiu sobre Valdoran. A chuva batia forte nas janelas, lavando ruas e telhados. Liora observava da pequena janela do alojamento, sentindo o cheiro de terra molhada. Parece limpeza, disse Mara ao seu lado. Ou aviso, respondeu Liora. Um trovão ribombou, como se o céu concordasse com ambas. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma jovem criada chamada Neris se recusou a aceitar um castigo por um erro mínimo. Não fiz sozinha, disse ela em voz firme, diante do feitor. E não vou ajoelhar. O pátio silenciou. Aquilo era inédito. Vai pagar por isso, rosnou o feitor. Talvez, respondeu Neris, mas não sozinha. Alguns criados deram um passo à frente, depois outro. Liora observava à distância, o coração disparado. O feitor levantou a mão e hesitou. Chega, disse Cedric, surgindo inesperadamente. Isso será revisto. O grupo dispersou lentamente, atônito. Neris tremia, mas sorria. Mais tarde, encontrou Liora perto das cozinhas. Foi por você, disse ela direta. Quando vi o que fizeram contigo, percebi que o medo só funciona enquanto a gente aceita. Liora engoliu em seco. Cuidado. Coragem demais também machuca. Eu sei, respondeu Neris, mas viver curvada machuca todo dia. Essas palavras acompanharam Liora pelo resto do dia. Enquanto isso, no gabinete, Alaric encarava a lista trazida por Cedric. Nomes, datas, motivos, muitos vagos demais. Desobediência, falta de respeito, exemplo necessário. Quantos desses foram justos? Perguntou Alaric, a voz rouca. Cedric respirou fundo. Alguns, outros seguiram a tradição, não a verdade. Alaric fechou o livro com força. Então é a tradição que precisamos encarar. Naquela noite, chamou o feitor-chefe. A partir de agora, disse sem rodeios, nenhuma punição pública será aplicada sem revisão direta minha. O homem empalideceu. Excelência, isso vai atrasar o funcionamento, vai humanizar, cortou Alaric. E quem não se adaptar será substituído. Quando o feitor saiu, Alaric ficou sozinho, sentindo o peso real de sua escolha.
Ele estava mexendo em pilares antigos. Alguns cairiam. Do outro lado do castelo, Liora sentia algo estranho. Medo misturado com um fio de esperança que insistia em não morrer. Ela tocou as próprias costas ainda doloridas. Talvez, sussurrou para si mesma, a dor não tenha sido em vão, mas sabia. Toda mudança cobra um preço. E Valdoran ainda apresentaria a conta. A mudança não chegou como festa. Chegou como desconfiança. Em Valdoran, o anúncio do Duque espalhou-se rápido demais para algo que não fora proclamado em praça pública. Não haveria mais punições públicas sem revisão direta. Para os criados, soava como proteção incerta. Para os feitores, como ameaça. Para os nobres menores, como um sinal perigoso de que Alaric estava disposto a quebrar hábitos antigos. Isso vai acabar mal, murmurou um dos intendentes num corredor afastado. Quando o povo sente cheiro de concessão, quer mais. Liora ouviu comentários assim por dias, alguns cochichados, outros ditos alto demais para serem ignorados. Pela primeira vez, seu nome circulava não como acusação, mas como origem. Você virou símbolo, disse Elsen, enquanto sovava a massa. Goste ou não, símbolos quebram fácil, respondeu Liora. Principalmente quando vem de gente comum. Mesmo assim, algo havia mudado. O olhar dos feitores era mais cauteloso. As ordens menos gritadas, pequenas coisas quase invisíveis, mas reais. Até que o primeiro choque aconteceu. Foi numa manhã cinzenta, quando o castelo ainda despertava. Um criado jovem, Taren, foi acusado de roubar pão da despensa. O feitor exigiu castigo imediato. Ele quebrou a regra, disse em voz alta no pátio. Que regras existem para serem obedecidas? Taren tremia, pálido. Eu estava com fome, confessou. Minha mãe está doente. Eu só... Silêncio. O feitor ergueu a mão, mas desta vez ninguém se ajoelhou. Ninguém abaixou os olhos. O pátio inteiro parecia prender a respiração. Isso precisa de revisão, disse Cedric surgindo entre eles. Não há tempo, retrucou o feitor. É um exemplo simples. Não mais, respondeu Cedric firme. Ordem do Duque. O feitor rangeu os dentes. Isso não vai ficar assim, não ficou. Naquela mesma tarde, Alaric foi informado de que 2 feitores haviam pedido dispensa. Outros, mais perigosos, começaram a agir nas sombras, espalhando medo e boatos. Dizem que o Duque perdeu o pulso, contou Mara a Liora, preocupada. Que o castelo está virando abrigo de insolentes. Diziam o mesmo quando alguém aprendeu a ler, respondeu Liora. O medo sempre chama o novo de ameaça. Mesmo assim, ela sentia o peso crescer sobre si. Onde quer que fosse, sentia olhos, alguns gratos, outros hostis. Certa noite, ao voltar da enfermaria, encontrou uma mensagem riscada na madeira de seu catre. Símbolos caem. O coração apertou. No gabinete, Alaric enfrentava o Conselho Maior, algo que evitara por semanas. O senhor está enfraquecendo a autoridade, disse um nobre de voz polida. Criados não devem questionar ordens. Criados são pessoas, respondeu Alaric. E pessoas questionam quando sofrem. Essa serva, insistiu outro, tornou-se problema político. Ela tornou-se espelho, rebateu Alaric. E o reflexo não agradou. O silêncio foi denso. Se continuar assim, disse o primeiro, perderá apoio. Alaric apoiou as mãos na mesa. Apoio que depende de injustiça não é apoio. É chantagem moral. Ao sair da reunião, sentiu o isolamento se fechar ao redor. Estava sozinho em sua decisão, mas não arrependido. Na manhã seguinte, Liora foi chamada novamente, desta vez ao gabinete do Duque. Não vou puni-la por nada, disse Alaric percebendo sua tensão. Pelo contrário, ele ofereceu uma cadeira. Ela sentou, hesitante. Seu nome está sendo usado, continuou ele, por quem quer mudança e por quem quer caos. Eu não pedi por isso, disse Liora com firmeza contida. Eu sei, respondeu Alaric. E é por isso que preciso ser claro. Você não me deve nada. Mas Valdoran está reagindo à sua coragem. Coragem não protege, disse ela. Só expõe. Alaric assentiu. Por isso quero lhe oferecer escolha. Posso transferi-la para outra ala. Menos visível. Mais segura, Liora pensou. Pensou nas costas marcadas. Em Taren, em Nerys. Em todas as vezes que ficara em silêncio.
Se eu me esconder agora, disse, tudo isso vira só história conveniente. Prefiro o risco à mentira. O duque a observou por um longo momento, então inclinou a cabeça em respeito. Então eu também não recuarei. A resposta veio rápido demais. Naquela semana, uma pequena revolta estourou na Cidade Baixa. Não violenta, mas barulhenta. Gente reunida exigindo pão mais justo, menos punições arbitrárias. Nada que ameaçasse o castelo diretamente, mas suficiente para alarmar. Estão usando seu nome, disse Cedric a Alaric, a serva que salvou o herdeiro. Alaric fechou os olhos. Eu temia isso. No alojamento, Liora ouvia os ecos distantes das vozes da cidade. Eles estão gritando por você, disse Mara, assustada. Isso não é bom. Não estão gritando por mim, respondeu Liora com calma estranha. Estão gritando por si mesmos. Eu só fui o começo. Mas dentro dela o medo crescia. Sabia que, quando a mudança começa a fazer barulho, alguém sempre tenta calá-la. E naquela noite, ao apagar das tochas, Liora teve certeza de uma coisa. Valdoran havia cruzado um ponto sem retorno. O ponto sem retorno chegou silencioso demais para ser ignorado. Na madrugada seguinte, Valdoran acordou com o som de passos apressados e portas batendo. Não eram gritos de revolta, nem sinos de alerta. Era algo mais perigoso. Movimento coordenado. Liora percebeu antes de ouvir qualquer explicação. O ar estava diferente, tenso, como antes de uma tempestade que não avisa. Levante, sussurrou Mara, sacudindo seu ombro. Há guardas nos corredores, não os de sempre. Liora sentou-se devagar, o corpo ainda reclamando. O que está acontecendo? Dizem que alguns feitores se uniram, que acham que o duque foi longe demais. A palavra longe soou estranha, como se justiça tivesse um limite aceitável. Do lado de fora do alojamento, vozes abafadas discutiam. Ordens confusas enfraquecem a disciplina, dizia um homem. Precisamos restaurar o controle antes que o castelo vire praça pública. E o duque? Perguntou outro. O duque esqueceu quem sustenta Valdoran. Liora sentiu um frio subir pela espinha. Não era sobre ela. Nunca fora só sobre ela. Mas sabia que seria usada como pretexto. No gabinete, Alaric foi acordado por Cedric, o rosto mais grave do que nunca. Eles estão se movendo, disse o capitão. 3 feitores-chefes, 2 intendentes e apoio de alguns nobres menores. Nada declarado. Ainda, um golpe silencioso, murmurou Alaric. Um aviso, corrigiu Cedric. Querem que o senhor recue. Alaric se levantou. Não recuarei. Então precisam de um motivo público, disse Cedric. Algo que o force a agir com dureza, ou pareça fraco. Os 2 sabiam qual seria o alvo. Liora, disse Alaric em voz baixa. Cedric assentiu. Símbolos. Enquanto isso, Liora fora enviada às cozinhas por segurança aparente, mas sentia-se mais exposta do que nunca. O burburinho cessava quando ela entrava. Olhares se desviavam rápido demais. Eles querem que você suma por um tempo, disse Elsen em tom urgente. Alguns dizem que seria melhor se você fosse mandada para fora do castelo, ou algo pior. Fugir não resolve, respondeu Liora. Só confirma o medo deles, ou salva sua vida, rebateu Elsen. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com força. 2 guardas entraram. Liora, disse um deles, seco. O duque a chama. Agora. O caminho até o gabinete pareceu mais longo do que nunca. Guardas demais. Silêncio demais. Alaric estava em pé, acompanhado apenas por Cedric. O rosto sério, mas decidido. Eles estão pressionando, disse ele sem rodeios. Querem que eu permita um castigo público. Um último exemplo. Liora respirou fundo. Para provar que o senhor ainda manda. Para provar que nada mudou, corrigiu Alaric. E o senhor vai permitir? Ele a encarou. Não, mas isso nos coloca em risco, a mim e a você. Então por que me chamar? Porque preciso que saiba a verdade. Ele hesitou. Se eu cair, não será por erro, será por escolha. Liora sentiu o peso daquelas palavras. Eu nunca quis derrubar ninguém. Eu sei, Alaric passou a mão pelo rosto. Mas às vezes, apenas existir já é um ato político. Antes que pudessem dizer mais, um mensageiro entrou aflito. Excelência, há homens reunidos no pátio, não são criados, são feitores e guardas fora de turno. Cedric levou a mão à espada. Isso está passando do limite.
Alaric respirou fundo. Então não vamos mais sussurrar. O duque caminhou até a varanda que dava para o pátio. Liora e Cedric o seguiram. Lá embaixo, dezenas de homens olhavam para cima, alguns com raiva, outros com expectativa. Valdoran, a voz de Alaric ecoou firme. Ouvi suas inquietações. E não vou fingir que nada mudou. Um murmúrio percorreu o grupo. A serva Liora salvou a vida do meu filho, continuou, e foi punida por isso. Eu vi. E me calei. Esse foi meu erro. O choque foi imediato. Não haverá mais punição por coragem, disse ele, nem castigo por humanidade. Quem discordar é livre para deixar seus cargos. Isso é traição às tradições, gritou alguém. Não, respondeu Alaric. Lealdade ao que Valdoran deveria ser. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Alguns homens abaixaram a cabeça. Outros se afastaram. Liora sentiu as pernas fraquejarem. Nunca imaginara ouvir aquilo em voz alta, em público. Mais tarde, já à noite, o castelo parecia exausto. Nada explodira. Nada fora resolvido por completo, mas algo fora exposto. Você se colocou em perigo, disse Liora no gabinete vazio. Eu já estava, respondeu Alaric. Só parei de fingir. E agora? Ele sorriu de leve. Agora veremos quem fica quando o medo deixa de mandar. Nos corredores, alguns feitores pediram afastamento. Outros permaneceram desconfiados, mas contidos. A cidade acalmou, por enquanto. No alojamento, Mara segurou a mão de Liora. Você ouviu? Ele falou seu nome. Ouvi, respondeu ela. E isso me assusta mais do que o chicote. Mara franziu a testa. Por quê? Liora olhou para o teto escuro. Porque agora não é só sobre sobreviver. É sobre continuar de pé. E pela primeira vez, ela não sabia se estava pronta. Mas sabia que não estava mais sozinha. Depois da declaração pública, Valdoran não voltou ao normal. Porque o normal já não existia. Os dias seguintes foram marcados por uma calma estranha, quase desconfortável. Não havia punições, nem discursos grandiosos, apenas observação, como se todos estivessem esperando para ver quem daria o próximo passo. Liora sentia isso em cada corredor que atravessava. Não havia mais hostilidade aberta, mas também não havia segurança real. Eles estão quietos demais, disse Mara, enquanto dobravam roupas em silêncio. Isso nunca é bom sinal. O medo muda de lugar, respondeu Liora. Antes era nosso. Agora é deles. Mesmo assim, ela dormia pouco. Qualquer ruído a despertava. Qualquer passo mais firme fazia seu corpo enrijecer. A coragem cobrava juros altos. No gabinete, Alaric lidava com as consequências práticas de sua escolha. Pedidos de afastamento se acumulavam. Alguns nobres menores retiraram apoio político. Outros observavam, calculando. Estão testando seus limites, disse Cedric ao apresentar relatórios. Querem ver se o senhor vai ceder em algo menor. Não vou, respondeu Alaric. Cada concessão agora vira recuo amanhã. Então precisamos consolidar, disse Cedric. Mostrar que isso não foi um impulso. Alaric assentiu. Prepare um decreto, nada grandioso, direto, registrado. Sobre punições? Sobre dignidade, corrigiu o duque. Enquanto isso, Liora foi chamada à enfermaria novamente. Desta vez não por causa das feridas, mas por causa de Neres. A jovem criada estava sentada, mãos trêmulas. Eles me seguiram ontem, disse Neres em voz baixa. 2 homens não falaram nada. Só quiseram que eu soubesse. Liora sentou-se ao seu lado. Você não fez nada errado. Eu sei, respondeu Neres com os olhos marejados. Mas isso não impede o medo. Liora segurou sua mão. Não, mas impede a solidão. Naquele gesto simples, Liora percebeu algo importante. A mudança já não dependia apenas dela. Havia outros. Sempre houvera. Só estavam invisíveis. Na tarde seguinte, o decreto foi lido nos corredores administrativos e fixado em locais visíveis do castelo. Curto, objetivo, sem adornos. Nenhuma punição será aplicada sem investigação clara. Nenhuma obediência será exigida à custa da vida ou da dignidade humana. Alguns leram com desprezo. Outros com alívio. Para os criados foi como ar entrando em um lugar fechado há anos. Isso é real? Perguntou Taren, o jovem do pão, a Liora. É papel,
respondeu ela. Mas papel muda coisas quando alguém decide cumprir. Nem todos aceitaram. 2 dias depois, um incêndio pequeno começou no depósito externo. Nada grave, mas simbólico. Uma tentativa clara de mostrar que o controle ainda podia escapar. Alaric foi informado imediatamente. Um aviso, disse Cedric. Outro, respondeu Alaric. E eu ainda estou aqui. Quer que eu investigue? Não, disse o Duque após um instante. Quero que você proteja as pessoas, não as ideias. Cedric assentiu, entendendo o peso da ordem. Naquela noite, Liora caminhava pelo jardim interno quando ouviu passos atrás de si. Virou-se, o coração acelerado. Era Alaric. Desculpe, disse ele. Não quis assustá-la. Estou me acostumando, respondeu ela, com um sorriso breve. Caminharam em silêncio por alguns segundos. Eu li relatórios hoje, disse ele, de lugares fora do castelo, a cidade baixa, as oficinas. Há menos denúncias. Menos punições arbitrárias. As pessoas respiram quando não têm medo, disse Liora. Alaric parou. Você podia ir embora, sabia? Eu garantiria isso. Um lugar seguro, longe daqui. Liora pensou por um momento. E quem ficaria no lugar do símbolo? Ele a observou com atenção. Você não deveria carregar isso sozinha. Não carrego mais, respondeu ela. Mas também não posso fingir que não vejo. Alaric assentiu respeitoso. Então eu preciso ser digno do risco que você correu. Alguns dias depois, um julgamento interno foi realizado. Um feitor acusado de abusos antigos. Pela primeira vez, criados foram ouvidos. Não houve espetáculo. Apenas verdade. Liora assistiu de longe. Quando a decisão foi anunciada, afastamento e perda de cargo, ninguém aplaudiu, mas muitos choraram. Nunca pensei que veria isso, sussurrou Mara. Nem eu, respondeu Liora. Naquela noite, ao deitar, Liora sentiu algo diferente. As costas ainda doíam. As marcas não tinham sumido, mas o peso no peito estava menor. No gabinete, Alaric escreveu uma carta ao filho ainda pequeno demais para entender. Um dia você vai perguntar por que as coisas mudaram aqui. Quero que saiba que não foi por força. Foi porque alguém teve coragem de agir quando o silêncio era mais seguro. Ele selou a carta com cuidado. Valdoran não estava curada. Ainda havia resistência, medo, cicatrizes, mas havia algo novo, frágil e teimoso. A ideia de que o poder podia aprender. E Liora, a serva que salvara uma criança e fora punida por isso, caminhava agora pelo castelo com passos ainda cuidadosos, mas firmes. Ela não se sentia heroína. Nunca quisera ser, mas sabia, com clareza tranquila, que algumas histórias não começam com coragem. Começam com alguém que decide não virar o rosto. Antes de terminar, você que ficou até aqui, que caminhou por Valdoran junto com esses personagens, se essa história tocou você, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias humanas como essa, que não falam de heróis perfeitos, mas de escolhas difíceis. Valdoran não se transformou de um dia para o outro. Nenhum lugar marcado pelo medo se transforma assim. Mas algo essencial havia mudado. O silêncio já não era mais absoluto. Liora continuou sendo serva. Não ganhou títulos, nem privilégios. Ainda acordava cedo. Ainda sentia dor nas costas quando o frio vinha. Mas agora, quando caminhava pelos corredores, não precisava mais baixar os olhos por hábito. Não por orgulho, mas porque aprendera que dignidade não se pede, se sustenta. Você se arrepende? Perguntou Mara certa noite enquanto apagavam as velas. Liora pensou por um instante. Do castigo, sim. Da escolha, nunca. Na Cidade Baixa, pequenos gestos começaram a se repetir. Um feitor que pensava 2 vezes antes de gritar. Um guarda que escutava antes de punir. Um padeiro que dividia o pão sem medo de ser acusado. Nada grandioso, mas real. No castelo, Alaric sentia o peso constante de governar contra velhos costumes. Perdera aliados, ganhara desconfiança. Mas, ao atravessar os corredores, já não sentia o mesmo aperto no peito. Pela primeira vez, governava com coerência entre o que acreditava e o que permitia. Certo dia encontrou Liora no jardim interno.
Não como Duque falando com serva, mas como dois adultos marcados por escolhas difíceis. Um dia, disse ele, vão contar essa história diferente. Vão dizer que foi simples, que a mudança era inevitável. Liora sorriu de leve. As pessoas gostam de finais limpos, mas a verdade quase nunca é. E qual é a verdade? Perguntou ele. Que alguém sofreu, respondeu ela. E alguém decidiu não fingir que não viu. Alaric assentiu. Isso basta? Para começar, disse Liora, sempre basta. Meses depois, o filho do duque corria pelo mesmo jardim onde quase perdera a vida. Ria alto, livre. Liora observava à distância, sem precisar ser chamada, sem precisar ser lembrada. Sabia o que tinha feito, e isso era suficiente. Valdoran ainda teria conflitos, ainda erraria, ainda carregaria marcas do passado. Mas agora existia algo que antes não existia. Memória. E memória é o que impede a injustiça de se esconder para sempre. Liora voltou ao trabalho naquele dia como sempre fizera. Mas ao passar pelo pátio de pedras frias, onde um dia se ajoelhara, parou por um instante, respirou fundo e seguiu em frente. Porque algumas vitórias não mudam o mundo inteiro, mas mudam para sempre quem decide não aceitar mais o silêncio.